queria voltar aqui um pouco na questão do Vinícius, porque não sei se é a minha veia mais como advogado ali, né? Todo mundo quando entra na faculdade de Direito, se você fizer uma pergunta no primeiro dia, por que você escolheu Direito? Porque eu acredito em fazer justiça. E, sinceramente, quando a gente observa esses atletas, eles são atletas que, com seus 20 e poucos, eles são obrigados a terem posturas e amadurecimento de 40 e poucos, né? Então a gente cobra muito os nossos ídolos, né? Não só a gente, mas mundialmente falando, para que eles tenham essas determinadas posturas. Eu, Bruno, particularmente, eu acho que se de fato a gente vai cobrar isso deles, a gente precisa sair em defesa deles quando isso acontece. E a relativização de problemas como um racismo declarado que ele sofre, né? E aí, assim, cara, desculpa quem nos assiste aqui, se quiser flexibilizar, talvez esse não seja o canal para você, ele sofre muito racismo. Eu entendo que nós, enquanto sociedade, já temos um debate por sermos miscigenados, que sim, a sociedade brasileira, ela tem um quê de racista, mas ela está anos-luz à frente de outras. Então, nesse momento, sair em defesa de um ídolo nacional é essencial. E aí eu sempre brinco que no auge, né, da minha posição de homem branco, afortunado intelectualmente, eu nunca tinha vivido isso até o dia que eu fui ver lá Flamengo e Racing em Avejaneda. Do trajeto do centro de Buenos Aires até Avejaneda, que são 40 minutos, Lenin, em cada esquina que eu passava, pessoas que não se conhecem, que não estavam vendo a outra esquina, imitavam um macaco em direção ao nosso ônibus. Ali, pela primeira vez, eu falei, olha, não importa, porque a gente sempre foi vítima da contrapartida do caso isolado. Ah, mas não, prenderam aquele torcedor no estádio. Não, aquilo ali que eu vi com os meus olhos, e eu tô muito em paz com a minha consciência, aquilo é racismo estrutural. Então, no momento em que você tem um jogador que provoca, mas por ele ser preto, ele tem uma cobrança de postura do homem branco, entre aspas, educado, isso é racismo. Então, o que esse menino passa, quando você leva um choro, quando você leva um desabafo, aquilo é uma postura que nós, enquanto brasileiros, qual é a sociedade acima de 200 milhões de habitantes que tem o futebol como a sua identidade cultural? Nenhuma. A Rússia não tem, a Índia não tem, a China não tem, os Estados Unidos não tem. Então, no momento que nós somos essa referência futebolística, nós temos o dever de proteger os nossos ídolos. E, obviamente, no momento que ele for provocativo por questões não raciais, aí sim, também tem que ser pauta, né? Não precisamos apadrinhar. Mas eu queria dar parabéns por essa campanha que você fez, Lenin, porque, de certa forma, ela representa uma defesa dos nossos ideais e dos nossos valores. E se tem uma coisa que eu amo muito em ser brasileiro, é aí sim ser ousado. Ah, te bateu, te chamou de preto, vai lá e dribla de novo. E a gente tem que fazer esse reforço. Por quê? São muitos que reclamam, mas nós somos 200 milhões. Não, sem dúvida. Eu acho que tem esse debate do racismo, tem dois recortes também importantes, né? Primeiro, fora, né? Em muitos lugares, o racismo não é considerado crime, né? O que é vamos dizer assim, aí de fato a gente aqui está muito mais avançado nesse aspecto legal. Em compensação, no Brasil, a gente tem um atraso ainda muito grande da sociedade, né? Ontem eu estava ouvindo um podcast que eu gosto muito, que é o de Mano Brown, Mano a Mano, e na mesa era a Astrid Fontinelli, que hoje é mãe de um menino preto, né? E ela falando uma coisa que eu fiz assim, realmente é impactante. Ela, salvo engano, a Astrid tem 65 anos. E uma mulher preta de 65 anos, hoje, a avó dela foi escravizada. Então, assim, é muito recente. É muito recente. O Brasil foi o último país, né, a abolir a escravatura. Então, assim, é muito recente. E a gente ainda tem muito resquício desse preconceito aqui no Brasil. Tem uma música de um cantor baiano, Lazo Matumbi, que a música é 14 de maio, que aí ele fala do 13 de maio da abolição, mas e o dia 14? Todo mundo no dia 14 fazia o quê? Porque não tinha escola, não tinha comida,
não tinha moradia, Não tinha nada. Não tinha nada. Então, o dia 14 de maio é um dia muito simbólico. Então, Vini Júnior, eu acho que ele acabou, obviamente, né, centralizando nele, mas o Real Madrid hoje é um time que a maioria é preta hoje no Real Madrid. E eu lembro que quando teve aquele primeiro jogo que foi mais simbólico, assim, que ele vai no torcedor e começa a falar com o torcedor, não lembro agora. Foi contra o Valência? Acho que foi Valência. Naquele dia, o time do Real Madrid tinha que ter saído de campo. Sim. Ali faltou o clube, os jogadores abraçarem também, sabe? Eu acho que agora mais recente, quando o Mbappé ratificou o que Vini ouviu, Quanto o Benfica. deu um peso maior. Claro. Porque as pessoas respeitam muito a postura de Mbappé como atleta, ajudou muito, eu diria que no discurso. Mas eu acho que ainda é muito pouco, a própria classe ainda se envolve muito pouco. Essa sabe? inversão do ônus da prova que é um absurdo. O Mbappé tem que ratificar que o Vinícius escutou, né? Exato. Porra, isso é um absurdo. Mas acho que até que o Mbappé já tinha feito isso PSG, né? Numa outra situação, acho que aí passa por uma sociedade, né? Não tô nem falando de evoluída ou menos evoluída, acho que o time da França já se colocou algumas vezes contra isso numa última eleição, né? Da Le Pen lá, ele se colocou como, que basicamente é um time majoritariamente preto, como você colocou.